Aqui no Sistema Sagres, um convidado especial. Vamos pegar o avião e vamos para a bela cidade de Fortaleza conversar com Marcelo Paz, um dos presidentes mais jovens do futebol brasileiro, apenas 37 anos, mas com um trabalho que vem recebendo muitos elogios e elogios justos, porque ele comanda um time que até bem pouco tempo atrás estava na Série C, sofrendo ali para subir para a Série B, passou de passagem pela segunda divisão e hoje é um time que vai buscando a sua consolidação na Série A do Campeonato Brasileiro. Ano passado ficou inclusive à frente do Goiás, que digamos tem um pouco mais de janela do que o Fortaleza na elite do futebol nacional. Um grande abraço, é bom tê-lo aqui na Sagres 730, presidente Marcelo Paz. Opa, bom dia, né? Satisfação falar com vocês da Sagres. É uma alegria, a gente sabe a grandeza aí da rádio, a grandeza do trabalho que vocês fazem, sucesso de público, sucesso de audiência, e estou aqui à disposição para a gente poder bater esse papo, né? Ano passado, como você falou, ficamos à frente do Goiás na Série A. Goiânia é uma cidade que eu particularmente tenho ótimas lembranças com o Fortaleza, que em 2018 o nosso acesso foi consolidado num jogo contra o Atlético Goianiense, né? Vencemos o Atlético Goianiense aí em Goiânia e veio o acesso. E ano passado a vitória sobre o Goiás, aí no Serra Dourada, nos deu a vaga inédita na Copa Sul-Americana. Primeira vez que o Fortaleza disputou na história a Copa Sul-Americana foi após a vitória. O Goiás que garantiu a vaga. Então, eu particularmente gosto muito da cidade, tenho boas lembranças, tenho amigos, bastante amigos aí também, e para a gente é um prazer poder estar falando com vocês. E a mesma pedra que atrapalhou o Goiás em 2010 atrapalhou o Fortaleza nessa primeira vez na Sul-Americana. Ei, Independiente, hein, custoso? Pois é, o Independiente é um gigante, né? É o rei de Copas. O Goiás é uma equipe que já tem mais tradição do que o Fortaleza em competições internacionais. Isso é claro, a gente reconhece isso, né? Tanto a nível de Sul-Americana como até mesmo Libertadores da América. O Goiás foi a uma final com o Independiente, né? E por um detalhe ele não conseguiu o título, que seria histórico. E o Fortaleza foi na primeira fase. Jogamos bem, não sei se você acompanhou os jogos. Os dois jogos nós fomos muito bem. Na Argentina era para ter saído no mínimo com empate, perdemos gols assim debaixo da trave, né? E aqui o jogo 2-0, tudo para a gente classificar, levamos um gol ali nos acréscimos. Mas é do futebol, faz parte, são histórias que a gente vive, lembra depois e que nos projetam também para, quem sabe, outras conquistas mais na frente. Serve sem dúvida nenhuma de aprendizado. Presidente, o senhor falou aí sobre memórias, né, do Fortaleza aqui no estado de Goiás, o jogo contra o Goiás, o jogo contra o Atlético, mas ali nos seus primeiros anos de adolescência, juventude, gostando de futebol, quando falava do futebol goiano, que lembrança inicial o senhor tinha na memória? Eu tenho duas lembranças, né? Assim, o Goiás é um time que, na minha memória, é um clube de muito destaque, né, na região. Revelou diversos jogadores, né? Araújo, Fernandão, Rafael Tolói, e vários outros, Carlos Eduardo mais recente, o próprio Michael. Então é um clube que passa uma imagem assim, bastante organizado, né, estrutura, um clube de uma projeção nacional muito boa. O Vila Nova eu tenho uma lembrança interessante, não lembro o ano, mas era década 2000, 2001, 2002, alguma coisa assim, e eu torcedor do Fortaleza, né, e a gente pegava a tabela do Campeonato Brasileiro, Fortaleza na Série B, e nesse ano, não lembro o ano, certo? Pode até ser que tenha sido 98, 99, mas não lembro o ano, mas por aí. E o campeonato era só jogos de ida, né? Não era ida e volta na época. E a gente pegava o Vila Nova fora. E eu analisando como torcedor, como um amigo, né? Na verdade, um amigo do meu pai, um cara mais velho, e a gente olhando a tabela, e o Fortaleza vai jogar aqui e tal, o Vila Nova é fora. Aí ele disse assim, rapaz, o Vila Nova é melhor a gente pegar fora mesmo, porque eles são tão melhores que a gente, que se fosse em casa a gente ia perder do mesmo jeito. Então é melhor que seja fora, porque a gente vai perder mesmo. Então, essa era uma imagem que se tinha, né, do Vila Nova à época. Não lembro o ano especificamente, mas é uma lembrança que eu tenho aqui de adolescente mesmo, né, de como a gente via o futebol goiano. Pô, que legal essa lembrança do Vila Nova. E daqui a pouco eu até vou fazer uma pergunta para o senhor sobre o Vila Nova.
Porque o Vila, ele se consolidou durante muito tempo como um time de Série B, em alguns momentos caiu para a Série C, chegou a enfrentar o Fortaleza em Série C. Eu enfrentei o Vila Nova como diretor em 2 Séries C. E daqui a pouco em uma. vai falar qual que foi o mistério que o Fortaleza passou de passagem pelo Vila Nova e está na Série A, e o Vila, infelizmente, vive um momento ruim, está disputando aí, vai disputar o Campeonato Brasileiro da Série C. Vai a Fortaleza para enfrentar o Ferrinho, o Ferroviário, né, quando a bola voltar. Verdade. E por falar em bola voltar, como é que está a questão do Campeonato Cearense, presidente? Aqui no futebol goiano, os clubes do interior dispensaram os jogadores, então remontar times agora é pouco provável. O presidente da federação, André Pita, está numa sinuca de bico, porque tem o Atlético, Vila e o Goiás com elencos. E os demais clubes desmontaram a estrutura. E aí no Ceará, volta o Campeonato Cearense antes do Brasileirão? Volta, o Campeonato Cearense volta. Nós já estamos treinando, né? Fortaleza e Ceará já estão treinando. O Ferroviário já tem previsão de voltar a treinar. O Atlético Cearense, que é um clube da capital, também tem previsão de voltar a treinar. O Guarani de Sobral tem que voltar a treinar porque vai jogar a Série D, né? E aí restam mais 4 times, no caso Pacajus, Barbalha, Caucaia e o próprio Ferroviário que eu citei, né? Então faltam ainda 2 rodadas para terminar a primeira fase do campeonato, depois vem semifinal, depois a final. Ontem houve uma reunião com todos os clubes presentes, reunião virtual, né? Com o presidente da federação e ninguém disse que não ia voltar. Vai se reorganizar os times, o período de contratação foi aberto novamente, porque vai ter que formar um novo time, alguns vão completar com jogadores da base, mas o Campeonato Cearense está previsto sim para ser concluído durante o mês de julho. Presidente, a CBF entrou em contato com os clubes da primeira e segunda divisão, oferecendo aí um empréstimo, né? Ela conseguiu uma linha de crédito no valor de 100 milhões. Como é que o Fortaleza recebe essa ajuda da CBF? O Fortaleza considera como ajuda e vai precisar desse dinheiro nesse momento? É uma boa medida, né? Mas é importante a gente dizer que esse valor não é um dinheiro novo, certo? Não é um dinheiro que vai vir a mais. Isso, na verdade, é uma antecipação do que os clubes teriam para receber da Rede Globo. Uma antecipação com o aval da CBF, uma antecipação sem juros. Esse é o principal ponto, uma antecipação sem juros. Mas não é um dinheiro a mais. É importante, isso já estava previsto no orçamento. E vai se puxar agora e vai fazer falta lá na frente, né? Mas eu acho que é uma boa medida. Não deixe de ser uma boa medida, a gente tem que agradecer, sim, né, pela iniciativa, pelo aval. Captar dinheiro no mercado hoje não está fácil, né? Os clubes de futebol em geral, por mais organizados que sejam, mas ainda não tem uma imagem no mercado assim tão boa, né, para captar dinheiro em bancos, por exemplo, em fundos de investimento. Então é uma medida interessante, a gente deve fazer uso, mas deixando muito claro, não é dinheiro novo. É dinheiro que já estava previsto, que seria recebido em algum momento através do contrato com a Globo e está sendo antecipado para a atual circunstância. Sem juros, importante dizer que é sem juros. Sim, uma linha de crédito sem juros. Presidente, nessa crise da paralisação do futebol por conta da pandemia, como é que está a realidade do Fortaleza? Como é que o senhor conseguiu administrar com funcionários e o elenco, comissão técnica, esse período? A gente está administrando com muita dificuldade, com muita negociação, né? Tivemos que negociar com diversos players diferentes, jogadores, comissão técnica, funcionários nós colocamos no modelo de suspensão de contrato de trabalho, diretoria e executivos do clube tiveram redução de salário, aqui a diretoria é remunerada, fornecedores, alguns nós passamos para frente alguns pagamentos, outros despesas que a gente julgou que poderiam ser cortadas foram cortadas, então foram muitas ações de contenção de despesa para aliviar esse caixa e algumas ações também de gerar receita, né? No caso, a gente fez promoção na nossa loja, no delivery, no e-commerce, fizemos promoção para adesão de novos sócios torcedores, nós fizemos uma live, né, a retransmissão de um jogo histórico nosso que gerou alguma receita também, e fizemos o lançamento da camisa tradicional do clube, da camisa número 1 do clube de jogo, versão 2020, sem ainda ter a camisa para entregar, né? Porque está sendo produzido. Mas o torcedor conhece a diretoria, sabe da credibilidade, sabe que a gente tem sempre esse processo de lançar as camisas e houve uma adesão também
boa. Fizemos uma promoção no preço, baixamos o preço também e entrou um dinheiro que deu para nos ajudar. Então, ali é diariamente cortando uma despesa, tentando achar uma nova receita, atravessando esse deserto, mas até aqui a gente tem conseguido, com muita dificuldade. Mas é difícil ter fôlego para mais 40, 50 dias, vai ser complicado. A coisa precisa, de alguma maneira, voltar ao normal. O senhor acha que é seguro voltar? Eu acho que sim. E vou dizer por quê. Os clubes de futebol, sobretudo os da Série A e Série B, eles têm uma estrutura que permite um controle muito grande de quem está no dia a dia. No nosso caso, por exemplo, nós testamos todas as pessoas que estão nos treinos, seja quem for, funcionário, seja o cara da portaria, seja o roupeiro, o treinador, eu como presidente que vou lá acompanhar o treino, todo mundo foi testado já 2 vezes. Isso é até um exemplo que o futebol dá para outras atividades que estão voltando e não estão conseguindo testar os seus colaboradores. Não estou dizendo que eles não estão testando porque não querem, às vezes é condição financeira, estrutura, mas os clubes estão fazendo isso. Então, a exemplo da Alemanha, que voltou, os campeonatos estão acontecendo, não houve incidência de casos, eu acho que aqui pode se fazer também com muito controle e com portões fechados. Inicialmente com portões fechados. Quem sabe mais à frente uma evolução para ter jogo com portões abertos. Mas eu acho que dá para voltar sim, porque os clubes se organizaram, os clubes têm investimento com relação a isso, e o futebol é também um entretenimento para o povo, né? Tá todo mundo em casa sem ter muito o que fazer, vem o estresse, vem o ócio, e ter um jogo de futebol, uma competição para acompanhar, faz bem também à saúde das pessoas. Estou conversando com o Marcelo Paz, presidente do Fortaleza, time de Série A do Campeonato Brasileiro, que vai enfrentar Goiás e Atlético agora em 2020. O Fortaleza é o time de maior torcida no Ceará ou é o Ceará? Eu entendo que é o Fortaleza e vou explicar por quê. Não é por achismo, nem é porque eu sou o presidente. É só olhar os números de presença de torcida no estádio, né? Então, nos últimos vários anos, o Fortaleza sempre esteve à frente. O Ceará tem uma torcida muito grande também, mas, por exemplo, ano passado nós somos a segunda melhor média de público da Série A, né? Só perdemos para o Flamengo. Ficamos à frente de Corinthians, Palmeiras e São Paulo, por exemplo. Em 2018, o Ceará estava na Série A e nós na Série B. A nossa média ainda assim foi maior do que a deles, né? E olha que quando você está na Série A, você joga contra adversários que também atraem público, né? Ceará e Flamengo, Ceará e Palmeiras, Ceará e São Paulo. No nosso caso, os adversários não atraíam tanto público na Série B. E mesmo assim, a nossa torcida se fez mais presente em média. Então, por isso eu posso afirmar, sem qualquer tom de provocação, de que a nossa torcida é mais presente. São mais de 30 mil sócios, se não me engano. E qual a receita para tanto sucesso nesse tipo de iniciativa? Nós chegamos a 35 mil sócios, hoje está com 31.500, mais ou menos. Houve uma queda, né, em função da pandemia, da paralisação dos jogos. Eu não diria uma receita de sucesso, mas há uma série de fatores que fazem com que o torcedor contribua. O sucesso esportivo é fundamental, a bola entrando, as conquistas, os acessos, os títulos, um elenco qualificado, a confiança na gestão, acho que isso também tem peso. O torcedor bota o seu dinheiro quando ele acredita que a gestão vai cuidar do dinheiro dele, e a gente tem trabalhado aí há alguns anos, toda a diretoria, né? Não sou só eu, muita gente ajudando, mas levando inovação, levando transparência, levando entretenimento, levando alegria para o torcedor. Então isso gera essa relação positiva da torcida com o clube. Acho que são 2 pontos importantes. E o profissionalismo, né? A gente trabalha aqui com muito profissionalismo, como eu falei, a diretoria é remunerada, nós temos planejamento estratégico, nós temos metas e objetivos para cada pasta, não é só para o futebol, é para o administrativo, é para o financeiro, é para o contábil, é para o sócio-torcedor, é para as lojas, é para o jurídico, é para o patrimônio. Todo mundo tem aonde chegar, tem a sua meta, tem o seu objetivo. O torcedor vê isso, né? Ele observa a crescente do clube e isso gira e faz um círculo virtuoso em que o torcedor ajuda, a gente trabalha para a bola entrar, a bola entra, o torcedor segue ajudando e assim a gente vai seguindo essa linha que deu uma quebrada agora, né, com a pandemia, mas que a gente espera poder retomar esse modelo logo em breve, quando a bola voltar a rolar. Presidente Marcelo Paz, o sócio torcedor, ele representa quantos por cento da receita do Fortaleza?
Aproximadamente 17%, 18%. É um bom percentual. É o nosso melhor patrocinador, né? Só perde para a TV, que é direito de transmissão. Mas é uma receita muito importante e é a que mais se manteve nesse período agora da pandemia. A gente teve perdas em todas as áreas. No sócio também, mas é a que mais se manteve. Outro número que eu acho que vale ressaltar em relação ao Fortaleza e também ao Ceará, são dois clubes que estão ali entre os 20 com o maior número de engajamento nas redes sociais. O Ibope faz mensalmente um levantamento, a Globo divulga isso, e eu estava lendo essa semana, o Fortaleza tem aí cerca de 2 milhões de pessoas engajadas em Instagram, Facebook, TikTok, Twitter, Facebook. O Fortaleza despertou a partir de quando, né, para esse tipo de cenário? A importância das redes sociais para um clube, e aí eu queria que o senhor fizesse uma avaliação mais abrangente. O quanto a rede social ela é importante? Olha, as redes sociais elas são muito importantes, porque é um espaço de comunicação diário, né, com o seu torcedor. Não é só no dia do jogo, né? O jogo é um evento maior, sem dúvida alguma, mas não tem jogo todo dia. Então, a forma de você gerar conteúdo, gerar notícia, gerar engajamento, gerar participação, gerar envolvimento é através das redes sociais, né? Então, para isso, você tem que ter uma equipe de marketing criativa, e a gente tem aqui um setor de marketing com 13 pessoas contratadas pelo clube, não é uma agência externa, as pessoas pensam o clube o tempo todo, produzindo conteúdo, rede social, TV, assessoria de imprensa, mas tem uma diferença aí que eu quero deixar claro entre seguidores e engajamento. Esse número que você citou do Ibope Repulcon não é de engajamento, é de seguidores, certo? E tem clube que compra seguidor, essa é a verdade. O Fortaleza não compra seguidor. Então tem alguns clubes ali que aquele número é meio fake. É que você vai olhar, tem um bocado de Mohamed ali. Né? Muito chinês. Chinês, árabe. Esses seguidores não geram engajamento. Mas existe também a métrica do engajamento. Inclusive, eu posso lhe mandar, né, por WhatsApp, a produtora que falou comigo, ela me solicitar após a entrevista, eu mando do WhatsApp dela. O Fortaleza no Instagram, nas Américas, é o 16º em engajamento. Engajamento. E é o maior do Nordeste em engajamento. O Bahia está ali pertinho. Então é importante essa diferença entre seguidores e engajamento. Engajamento é mais importante. E seguidores, às vezes, têm números que são um pouco inflados em função de comprar seguidor. Nós não compramos seguidor, não fazemos essa prática. E o engajamento é algo que realmente mostra que o torcedor está ali próximo, interagindo com o clube. Presidente Marcelo Paes, eu queria que o senhor falasse sobre um personagem que eu acredito tenha sido importantíssimo para a gestão do senhor, para o Fortaleza, que é o técnico Rogério Ceni. Depois da saída dele recente, e antes dele voltar, o senhor sabia que ele teve com o pé no Goiás Esporte Clube, né? Soube que houve uma proposta bem forte do Goiás. O senhor tirou ele do Goiás. Não, foi o Goiás que quis tirar ele do Fortaleza, mas não conseguiu não, ele ficou no Fortaleza mesmo. Foi de 18 para 19 isso, foi depois do nosso acesso. Os dirigentes do Goiás, eles viajaram até, né, o Mato Grosso do Sul, onde estava o Rogério, e voltaram de lá, digamos, com uma expectativa de um sim. Porém, logo que aconteceu o desembarque em Goiânia, o Rogério falou assim, olha, eu preciso voltar lá para o Ceará, eu preciso voltar para o Fortaleza, eu tenho um compromisso lá para ser concluído. Mas eu queria que o senhor falasse da importância do Rogério Ceni nessa fase do Fortaleza, e se o senhor classifica essa fase como a principal na história do clube. É importante nesse episódio aí do Goiás que o Goiás não fez nada de errado, certo? É importante colocar isso porque era um momento ali realmente de término de ano, né? O contrato do Rogério ia terminar e ele teria que ficar aqui ou ir para outro canto. Então, acho que nesse momento a atitude deles foi correta, tentaram um treinador que estava ali podendo ser negociado. Ele ficou aqui com a gente, mas não ficou nenhum tipo de chateação nossa com relação a isso. O Rogério é muito importante na nossa história, muito importante no nosso dia a dia. Acho que o Fortaleza também é muito importante para ele, é um casamento, uma via de mão dupla. Desde que ele chegou aqui, o Rogério treinador é associado ao Fortaleza, né?
porque a passagem dele no São Paulo foi curta como treinador e no Cruzeiro mais curta ainda. No Fortaleza ele tem mais de 100 jogos, tem títulos, tem acesso, tem idolatria do torcedor e é um profissional de excelência, de dedicação, de conhecimento do mercado, de conhecimento de tudo que gira no futebol. O Rogério conhece muito bem, e eu falo do dia a dia de um clube, é a logística, é a alimentação, é a qualidade do gramado, é a rotina de treinamento, é o planejamento de viagem. É um cara inteligentíssimo que viveu a vida toda dentro do futebol, no mais alto nível, no São Paulo, né? Sempre foi capitão, sempre foi líder, seleção brasileira, títulos mundiais. Então ele tem um lastro muito positivo, ele agrega muito ao nosso clube, que também faz muito bem a ele. Acho que é um casamento saudável, que ambos têm os seus benefícios, que ambos se ajudam, e eu espero que o Rogério possa ficar aqui por muito tempo. E acho sim que o momento atual é um dos momentos mais importantes da história do clube, pelo que vem acontecendo. Não vou dizer que é o mais importante, eu deixo para o torcedor escolher, principalmente para aqueles que viveram mais tempo, né, que conhecem o Fortaleza há mais tempo, mas sem dúvida é um período em que a gente teve títulos em sequência, tivemos acessos em sequência, tivemos a melhor colocação da história de um clube cearense no Campeonato Brasileiro, que foi o 9º lugar no ano passado, e tivemos uma vaga inédita na competição sul-americana, que foi a sul-americana desse ano, que nós jogamos contra o Independiente. Então, são feitos que, sem dúvida, credibilizam o atual momento como um momento muito importante em nossa história. O presidente sai de campo, entra o torcedor Marcelo Paz. Como curiosidade, quem é o grande ídolo da história do Fortaleza? Para mim, o maior ídolo é o Clodoaldo. Clodoaldo, o baixinho Clodoaldo. Que recentemente, né, ele continua no elenco? Não, o Clodoaldo ele parou de jogar 2010, 2011. Não foi, não. Eu estou confundindo com o Oswaldo, me perdoe. O Oswaldo ainda tá. E o Clodoaldo hoje é funcionário do clube. Poxa, ele trabalha nas categorias de base. Ensinando. E o maior jogo da história do Marcelo Paz? Essa pergunta é difícil, né? Porque tem alguns jogos muito marcantes, mas eu vou ficar com o jogo de Florianópolis, onde a gente consolidou o nosso título brasileiro. A gente venceu o Avaí lá por 1-0, foi a maior conquista da história do clube. Eu considero que o campeonato da Série B é o 3º campeonato mais importante do país, atrás apenas da Copa do Brasil e da Série A. Então é um título de grande expressão para a gente, para a nossa história, e a consolidação foi essa vitória. Mas tem outras partidas assim, muito interessantes, contra o Independiente mesmo, se a gente tivesse obtido a classificação, aquele gol no final ali, mas os jogos foram históricos, o duelo com o Independiente, né? Ano passado na Série A fizemos jogos também de altíssimo nível. Tem algumas memórias muito boas, mas eu vou ficar com esse contra o Avaí. Presidente Marcelo Paz, já caminhando aqui para o final dessa agradável conversa com o senhor, onde a gente vai conhecendo um pouquinho de um dos principais clubes da região nordeste do país, um clube de Série A hoje do Campeonato Brasileiro. Como é que é a relação dos clubes com a televisão no Campeonato Cearense? Vocês recebem da televisão, a televisão transmite os jogos aí, existe uma premiação para o campeão cearense, é um campeonato deficitário, como é que é a relação do Campeonato Cearense com os clubes? Vamos lá, a TV local transmite, o contrato acaba esse ano, certo? Somente TV aberta, um jogo por rodada, transmite um jogo por rodada e transmite também as finais, as 2 finais. Paga um valor que eu acho baixo, acho muito baixo para o produto que é entregue, mas é o que tem, né? E não se sabe como vai ficar para frente, o contrato acaba esse ano. Não existe nenhuma premiação por título, por final, por nada, nem da TV, nem da federação. Eu acho um erro, né? Eu acho que a federação teria que premiar sim, por menor valor que fosse, mas tinha que ter uma premiação em dinheiro, sobretudo para quem chega às finais, o campeão e o vice, mas não tem isso, nunca teve, né? Esse é o contexto. E é um campeonato altamente deficitário, altamente. A maioria dos jogos dão prejuízo. O borderô é negativo, se paga 40, 50, 60 mil para jogar, dependendo do público e do porte do jogo.
Diria até que jogar de portões fechados alguns jogos é melhor do que de portões abertos, né? Com exceção das finais e dos clássicos, mas é um campeonato bastante deficitário. Infelizmente, gosto do campeonato estadual, acho que ele é importante, ele ativa a rivalidade, ele revela jogadores, mas o modelo em que 95% dos jogos são prejuízo, tem alguma coisa errada. Realmente é uma análise que a gente faz também aqui da nossa realidade. Os estaduais, eles precisam ser reinventados, né? Eles são importantes aí para a fomentação do futebol nos estados, rivalidade, tudo isso, mas eles precisam serem mais qualificados. Presidente, o senhor falou agora há pouco sobre o Vila Nova, falou assim, poxa, como o Vila deu trabalho já para o Fortaleza em edições passadas, só que o Fortaleza passou pelo Vila. Para um time de torcida, como o Vila tem, é uma torcida de massa, como é a do Fortaleza, como é aí a do Ceará, como é a do Goiás aqui também, qual seria a fórmula, um conselho que o senhor poderia dar ao Vila Nova para, quem sabe daqui a alguns anos, chegar ao patamar que se encontra o Fortaleza? O Vila Nova é um time grande, né? Um time forte. Eu tive aí em Goiânia, já treinei no Vila Nova quando ia jogar contra o Goiás. Joguei contra o Vila Nova algumas vezes, né? 2015 na Série C, o Vila subiu, o Fortaleza não subiu. 2016 o Vila estava na B, a gente na C. 2017 eu acho que eles permaneceram na C, na B a gente na C, e nos encontramos em 2018, né? Disputamos ali o começo do campeonato, era Fortaleza e Vila Nova na liderança, né? Até que o Vila Nova ganhou do Goiás e a gente empatou com Londrina, o Vila passou a gente, depois na outra rodada a gente passou o Vila e ficamos líder até o final, e no final o Vila não subiu, mas brigou até os últimos jogos. Eu lembro que o jogo de volta aqui, nós vencemos de 2-0 e o Vila estava ali brigando para subir. Teve um pênalti mandrake pro Fortaleza. A bola pegou na mão, né? A bola pegou na mão, o Rodolfo chutou, a bola pegou na mão. Mas a gente merecia ganhar o jogo, o Fortaleza estava bem melhor, bem superior, né? E teve o segundo gol depois, e o Vila Nova perdeu um gol também depois que a gente fez 1-0. Mas foi um grande jogo, eu tenho um carinho muito grande pelo Esival, né? Foi presidente do Vila, fizemos uma amizade, um cara muito sério, né? Sempre teve as melhores intenções com o Vila, posso garantir isso, do contato que eu sempre tive com ele. Não sei quem está na gestão atualmente, mas acho que o Vila tem que fazer de tudo para sair da Série C. Quem torce Vila Nova, sobretudo os empresários, as pessoas que possam ajudar, ajudem a sair da Série C, porque voltando para uma Série B você já tem uma cota de televisão, com a torcida que o Vila tem condição de subir. Agora tem que resolver problemas internos, né, as disputas internas dentro dos clubes. Eu estou falando de diretoria mesmo, de conselho, de apoiadores, um puxa para um lado, outro puxa para o outro. Isso faz um mal danado ao clube, ninguém ganha com isso, a vaidade não pode estar acima do clube, né? Resolver problemas internos, formar um time competitivo para subir, sócio-torcedor, acho que o Vila tem capacidade de ter um sócio-torcedor ativo, pujante, porque tem torcida, tem massa, né? Não sei como está a questão da marca do Vila, se é marca própria de material esportivo. Marca própria. Pois é, a marca própria possibilita uma infinidade de ações comerciais que possam gerar novas receitas para o clube, né? Investir em lojas ao redor da cidade, porque o torcedor está ali, né? E ele consome sim se tiver o produto. Então, algumas ações que eu sugiro, porque nós fizemos aqui. Nada que eu estou dizendo aqui é o que nós não fizemos. Tudo a gente procurou fazer. Hoje o Fortaleza, só para destacar, o presidente do Vila Nova é o Hugo Jorge Bravo, né? Um dirigente que tem aí, a exemplo do senhor, o carinho, o respeito e a esperança do torcedor colorado por dias melhores. O Fortaleza tem várias lojas na cidade para comercializar seus produtos? 9 lojas. Dá lucro? Todas as lojas dão lucro, todas sem exceção. E dão lucro rápido, viu? Dão lucro rápido. Todas as lojas do Fortaleza dão lucro. Agora tem que saber gerenciar. É um negócio diferente, é comércio, né? Sim. Comércio. Você tem que saber comprar, você tem que ter vendedores capacitados, você tem que expor, você tem que ter estoque, tem que ter variedade, mix, não é vender só camisa. Aí é o setor de licenciamento, licenciar chaveiro, boné, lápis, bermuda, álbum de figurinha, vinho, linha pet, linha infantil, linha feminina, tem que ter mix.
mas todas as lojas do Fortaleza dão lucro e nos ajudam na nossa receita. A marca própria foi um sucesso? O Fortaleza vende muitas camisas? É um sucesso, vende muito, nos dá flexibilidade, a gente pode lançar quantas camisas quiser ao longo do ano, camisas promocionais, camisas alternativas, então para a gente é algo imprescindível. Deixa eu tocar num assunto com o senhor aqui, que foi notícia, principalmente no ano passado, eu não sei a que pé está nesse momento, se eu podia até me atualizar. Um bilionário russo, né, Ivan Savits, mostrou interesse em ter uma parceria com o Fortaleza, ou comprar o Fortaleza. O que esse bilionário quer, e se vai dar negócio com o Fortaleza? A ideia que chegou para a gente era que ele queria realmente comprar, né? Ele tem um time na Grécia que ele comprou, o PAOK, e nós tivemos contatos com representantes dele. Ele é realmente um bilionário que tem atividades diversas, entre elas petróleo. O futebol não é a maior atividade dele, mas ele gosta muito de futebol, ele e o filho. Se encantaram com o Fortaleza a nível de torcida, né? As festas que a torcida fez. Fizeram uma pesquisa, um estudo e viram que o Fortaleza é um clube que apresenta um alto potencial de sustentabilidade, e era a ideia realmente deles de ter uma parceria com o Fortaleza. Tivemos conversas iniciais, depois veio a pandemia e o assunto esfriou, né? Não vou dizer que acabou, mas esfriou, não houve uma retomada. A gente está aqui seguindo, trabalhando, fazendo o nosso melhor com o que a gente tem na mão e de portas abertas caso venha a retomar a conversa. O senhor é a favor do Fortaleza ser vendido? Não, de ser vendido não, mas de uma parceria sim. Eu acho que pode começar com uma parceria, com algum tipo de investimento que possa dar retorno ao investidor e, quem sabe, evoluir para um outro modelo de negócio. O primeiro passo eu não sou a favor. E nem sou eu que decido isso, né? Isso é algo que o Estatuto não permite, que teria que passar por uma aprovação de Assembleia do Conselho, é algo que demanda aí algumas situações. Não é o presidente da executiva que decide por isso, mas particularmente, no primeiro momento, eu sou contra. Só fazer uma pergunta rápida para o senhor, para depois emendar outra. O senhor é remunerado? Sim, sou remunerado. Aqui no futebol goiano, nós temos Goiás, Vila e Atlético. Coincidentemente, os modelos são parecidos. Os presidentes não são remunerados. O Vila até pode ter um presidente remunerado, porém o atual presidente, Hugo Jorge Bravo, abriu mão dessa situação. O quanto é importante para o sucesso de um clube ter essa relação de remuneração do presidente? E quando o senhor fala, sou remunerado, o senhor respira o Fortaleza 24 horas por dia? O senhor tem um outro emprego, uma outra atividade? Vamos lá. Primeiro que a diretoria toda é remunerada, não é só o presidente, né? São 16 pessoas. Presidente, 2 vices e 13 diretores. Eu respiro Fortaleza 24 horas por dia. Eu tenho dedicação exclusiva ao Fortaleza. Eu tenho empresa, um colégio particular, me afastei do colégio, meu irmão que está cuidando, não recebo mais remuneração do colégio, recebo somente do Fortaleza. Respiro o tempo todo. Os demais diretores dividem funções, né? Um é advogado, tem o seu escritório e tem a remuneração, o outro é médico, tem a remuneração, mas, como eu falei no começo, eles têm objetivos, metas a serem entregues. Eles cumprem com o determinado. Eu acho que é muito importante a remuneração. Futebol mexe com paixões e milhões. O orçamento do Fortaleza, por exemplo, quando nós pegamos em 2017, final de 2017, era um orçamento de 24 milhões. Em 2018 já foi um orçamento de 56 milhões. Em 2019 foi um orçamento de 120 milhões. Será que todo esse valor tem que ser administrado de forma amadora, por pessoas que não conseguem ter uma dedicação maior ao clube, não estão no clube diariamente, né? Chegam no clube depois de 5 horas da tarde, quando sai da empresa? Será que esse é o modelo? Eu entendo que não. Então, acho que deve sim ser remunerado. Claro que cada clube tem a sua situação, né? A gente passou a remunerar quando chegou na Série A em 2019, 2018 na Série B nós ainda não éramos remunerados, né? Por exemplo, o Vila Nova talvez fique difícil remunerar os seus dirigentes nesse momento, mas de repente o Goiás já pode, o Atlético já pode, porque está na Série A, mas aí é cada um que decide. Eu não estou aqui dizendo que tem que fazer, estou dizendo como nós fazemos e como eu acho que pode ser feito, mas cada clube tem a sua realidade, o seu modelo. Mas eu acho muito importante, eu acho que quem trabalha, quem se dedica, quem leva o seu conhecimento, o seu tempo, e futebol não tem hora não, viu?
Toda hora o telefone toca, o WhatsApp, o Instagram, quando ganha dá um alívio, quando perde é cobrança, né? Então eu acho que essas pessoas merecem sim ser remuneradas. E antes que o telefone do senhor toque aí, me responda a última pergunta. A gente, às vezes, acompanha o clássico cearense aí, Fortaleza e Ceará, e a gente vê o quanto é bonita a festa das duas torcidas no Castelão. Sim. Aqui no futebol goiano, o presidente Marcelo Paz do Fortaleza, nós não temos esse privilégio. Aqui ficou definido há algumas temporadas que os clássicos são torcidas únicas. Quando tem jogo do Vila, é só a torcida do Vila. Quando é jogo do Goiás, é só o torcedor do Goiás. E quando é jogo do Atlético, é só o torcedor do Atlético, ele sendo mandante nos clássicos. Como é que vocês conseguem administrar Fortaleza, Ceará, a polícia, a Federação Cearense, para que vocês continuem tendo esse espetáculo bonito? Bem, eu acho que torcida única é uma derrota do futebol. É uma grande derrota do futebol. Porque o que tem de mais bonito no futebol, ao meu ver, é um clássico. É o clássico com as duas torcidas ali duelando, né? Aquilo ali é lindo, é sensacional, é marcante. E perder isso é lamentável, né? Eu não vou entrar no mérito, tem algum histórico para ter acontecido isso aí. Como em São Paulo também não pode, como em Minas Gerais também é 90-10, né? Parece. Mas aqui, assim, eu acho que uma coisa importante, os dirigentes darem exemplo, né? O Ceará é meu rival, né? Eu quero ganhar do Ceará sempre. Mas eu tenho uma relação muito boa com o Robson, presidente do Ceará. A gente conversa, a gente bate foto junto para a imprensa, a gente troca ideia, a gente liga um para o outro. E as pessoas sabem disso, né? Que na cúpula há um diálogo, há um entendimento, há uma maturidade. Existe união. A gente, por exemplo, gerencia a Arena Castelão em conjunto. Os dois clubes gerenciam em conjunto. A gente capta patrocinadores em conjunto. A gente discute situações com a federação, com a CBF em conjunto. Dentro de campo, cada um quer ganhar, né? Ele vai fazer de tudo para ganhar do Fortaleza, a gente vai fazer de tudo para ganhar do Ceará. Isso é normal, na base, no profissional, no futsal, onde for, né? Mas esse exemplo vindo de cima, eu acho que passa o exemplo para a torcida. Passa exemplo para quem está... Agora, quando você fica atiçando já desde lá de cima, você já está criando um cenário de guerra, né? Eu acho que isso é um passo importante. E há muito tempo não tem briga aqui no estádio, né? Tivemos uma briga em 2015, uma briga grande, feia, depois nunca mais teve. E ano passado, no clássico da Série A, no segundo clássico, nós ganhamos o jogo. E a torcida do Ceará quebrou algumas cadeiras e jogou, mas não foi briga contra o Fortaleza. Foi uma depredação do patrimônio do estádio, mas não foi briga, né? Claro que é feio, é ruim, né? A nossa torcida já fez isso em outros momentos também, em eliminações, que não é exemplo para ninguém isso, né? Quebrar o patrimônio não tem o menor sentido. Mas eu acho que tem que se caminhar para as duas torcidas, é algo que faz muito bem ao futebol, é o exemplo que a gente tem aqui, né? Claro que sempre é um jogo tenso, sempre é um policiamento maior, sempre tem a preocupação, não vamos dizer que não tem a preocupação, mas a gente tem conseguido conviver com as duas torcidas e estádio cheio. Belo exemplo. Tomara que o futebol goiano volte a ter esse tipo de cenário, né? As duas torcidas bonitas no Serra Dourada, no Estádio Olímpico. Tomara que isso aconteça. Presidente Marcelo Paz, muito obrigado por atender a Sagres 730. Queria que o senhor mandasse aí no final, né, nas suas considerações finais, um abraço, porque aqui no nosso estado, em Goiânia, né, no estado de Goiás, nós temos muitos torcedores do Ceará, torcedores do Fortaleza, até torcedor do Ferroviário eu já encontrei por aqui. Legal. Então, meu abraço, obrigado pelo convite, a oportunidade de falar, um abraço a todos os goianos, né? Em especial os 3 times da capital, Goiás, Vila Nova e Atlético Goianiense, que eu tenho carinho por todos, conheço pessoas que trabalham nesses clubes. Desejo sucesso. A torcida do Fortaleza, de Goiás e de Brasília também, que tem muita gente, quando a gente joga em Goiás, o pessoal sai de Brasília e vai assistir o jogo, né? Tem uma embaixada do Fortaleza em Brasília, Leões do DF, uma turma boa lá que está sempre junto. E que eu possa estar em breve aí em Goiânia, esse ano 2 jogos, né? Que a bola possa voltar a rolar. Campeonato Brasileiro, a gente possa ir a Goiânia e encontrar os amigos e fazer bons jogos e cultivar essa amizade, esse respeito que eu acho que
é fundamental e é saudável. Obrigado pela possibilidade de participar. Um abraço a todos.